Sempre que nós, pessoal, na página 13 de espanhol, página 13, sempre que nós vamos conjugar verbos, sempre que nós precisamos conjugar verbos, nós vamos encontrar verbos que são regulares. Por que é que são regulares? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, o verbo andar, em espanhol. Quando eu quero conjugar ele, a única coisa que eu tenho que fazer é tirar o infinitivo dele, que é esse AR aqui, certo? Eu tiro o infinitivo. O que é que vai sobrar? Vai sobrar o and, AND. Isso aqui vai ser o radical do verbo. Isso é o radical. Então, com o radical do verbo, eu vou conseguir conjugar esse verbo em todas as pessoas. Por exemplo, Joe andou. Certo? Joe andou. Tu andas. Ele ou ela anda. Tá certo? Então, o que é que está se repetindo aqui em todos esses? Está se repetindo o radical, que é isso aqui, o AND. A única coisa que eu vou mudar vai ser a terminação. Eu ando, tu andas, ele ou ela anda. Certo? Eu vou tirar apenas o AR e fica o radical, que é o AND, certo? Agora, quando eu falo de verbos irregulares, significa que eles vão ser diferentes de todos os demais verbos, porque eles não vão respeitar essa regrinha do radical. E uma dessas coisas que aparecem nos verbos irregulares é a diptongação. O que seria uma ditongação? Vocês já ouviram falar em ditongo? O ditongo ele é o encontro de duas vogais. Então, a mesma coisa acontece no espanhol com alguns verbos. Eles vão sofrer uma ditongação. Uma ditongação é uma troca de uma vogal para um ditongo. Por exemplo, se vocês agora irem para a página 14, vocês vão ver que tem verbos que vão mudar da letra E para a letra IE, quando eles vão ser conjugados. Por exemplo, se já ir na página 14 a tabelinha, o verbo pensar. O verbo pensar. Ora, o verbo pensar, ele tem essa vogalzinha aqui, que é a vogal E. Essa vogal, quando eu vou conjugar esse verbo, porque ele é irregular, ela vai ficar IE ao invés de E. Por exemplo, yo pienso. Tu piensas. Él o ella piensa. Nosotros, aí sim, pensamos. Vosotros pensáis. Ellos o ellas piensam. Vejam bem, o que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma ditongação. O verbo era pensar e aqui na primeira, na segunda, na terceira pessoa do singular, eu troquei o E por IE. Também na última pessoa do plural eu troquei o E por IE. Só aqui, pessoal, que apareceu o E normal, certo? Então, essa troca, essa ditongação da letra E para a letra IE, ela vai aparecer na primeira, na segunda e na terceira pessoa do singular. Mas na primeira e na segunda pessoa do plural, ela não vai aparecer, certo? Isso vale para todos os verbos, todos. Todos os verbos que sofrem ditongação, certo? O Joe, o tu, o ele e o elha vai sofrer ditongação, que é essa troca aqui, ó, da letra E para a letra IE.
Só o nós outros e o vosotros que não, que vai ficar a letra E normal. Eu também tenho, pessoal, outro tipo de ditongação. Eu também tenho outro tipo de ditongação, que é a ditongação da letra O, que vai se transformar no ditongo UE. Por exemplo, o verbo volar, que é o verbo voar, certo? O verbo voar, que é o verbo volar. Ele vai sofrer ditongação. Como é que vai ser isso? Yo vuelo. Tu vuelas. Ele ou ella vuela. Aí, quando for na primeira e na segunda pessoa do plural, ele vai ficar normal. Nosotros volamos. Vosotros voláis. Ellos ou ellas vuelan. Então, o que é que aconteceu aqui? No livro de vocês tem mais exemplos, certo, pessoal? No livro de vocês tem mais exemplos. Eu estou só dando o primeiro exemplo das tabelinhas aí da página 14. Mas aí vocês podem ver que tem alguns exemplos a mais. Então, o que é que aconteceu aqui? O O de volar, de voar, do verbo voar em espanhol, volar, ele se transformou em UE. Ele sofreu uma ditongação, certo? Ele sofreu uma ditongação. Só que na primeira e na segunda pessoa do plural, que é o nós outros e o vosotros, ficou o O normal, certo? Do mesmo jeito da ditongação de E para IE. Então, esses são alguns verbos em espanhol que vão apresentar essa construção diferente. Eu também tenho, por exemplo, a mudança da letra U, certo? Da letra U para o ditongo UE, presente na palavra jugar, que é a palavra brincar, certo? O verbo brincar em espanhol. Então, no verbo jugar, eu vou ter essa mudança também. Só que ao invés de trocar a letra A ou mexer em outra coisa, eu vou mexer na letra U. Por exemplo, yo juego. Tu juegas. Él o ella juega. Nosotros, y ahí sí, jugamos. Vosotros jugáis. Ellos o ellas juegan. Certo? Então, qual foi a grande mudança que aconteceu aqui? A mesma daqui de baixo. Ó. No nós outros e no vosotros, o U ficou normal. E nas demais pessoas, o U foi trocado por o E, pelo ditongo UE. Certo? Eu tenho ainda mais uma, pessoal, mais um exemplo desse aí para vocês. Que é o exemplo do verbo de quando eu mudo da letra I para a letra IE. Vocês têm um exemplo aí, a última tabelinha do adquirir. Certo? O exemplo é o verbo adquirir. Então, o verbo adquirir, esse primeiro I do verbo adquirir, ele vai sofrer essa mudança aqui da letra I, ele vai se tornar o ditongo IE, quando eu for conjugar. Então, vamos ver como é que vai ser feito. Yo adquiero, tú adquieres, él o ella adquiere.
adquiere. Certo? Nosotros adquirimos normalmente, certo? Sem fazer a ditongação. Vosotros adquiris. Ellos ou ellas adquirem. Então, eu tive aqui a ditongação da letra I para a letra E. Eu tive aqui, ó, no yo, no tu, no ele ou elha e no ellos ou ellas. Mas já aqui no nosotros e no vosotros, do jeito que aconteceu aqui nesses outros três exemplos, ela ficou normal. Ela ficou normal. É um assunto um pouquinho difícil, pessoal, mas aí eu pretendo voltar a esse assunto de novo com vocês, bem direitinho, passo a passo também, porque é um assunto um pouco difícil, esse assunto quando envolve ditongação, certo? A gente vai voltar para ele, certo? Na nossa próxima aula, porque nossa próxima aula é em vídeo, certo? Pessoal que está assistindo o vídeo, que vai assistir o vídeo, que eu estou deixando essa aula gravada, essa aula foi primeiro com o sétimo ano B. Vocês estão tendo o vídeo da aula com o sétimo ano B, certo? E o pessoal do sétimo ano B, que é quem está em tempo real comigo, depois, na semana que vem, vou mandar um vídeo. O vídeo vai ser revisando esse assunto aí, porque esse assunto ele é um pouquinho complicado e vai ser o assunto que nós vamos usar no nosso mini teste valendo a primeira nota, tá certo? A gente vai usar ele no nosso mini teste valendo a primeira nota. Ok, vou finalizar aqui a gravação para o pessoal do sétimo ano A.